Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de planejamento. Hoje nós vamos ver o pilar metas. Legal, né? Então vamos lá, né? Antes de começar, eu vou pedir já para vocês deixarem aí o seu like, compartilha com um colega. Basta você compartilhar com um colega que eu já vou estar satisfeita, que eu sei que esse conteúdo vale. E se inscreve no canal para que a gente possa estar desenvolvendo mais e mais conteúdos. Então, hoje vamos ver pilar metas, como que vai funcionar isso na, na, no desenvolvimento do planejamento das metas, das diretrizes do Previne Brasil. Então, vamos começar. Primeiro, vamos entender o que são metas, né? Metas é o resultado que se quer alcançar, né? Ele tanto pode ser quantitativo como pode ser qualitativo. E para que se alcance metas, você precisa também definir data para atingir, né? Então, o prazo final é que você vai avaliar se você chegou ou não, se você alcançou ou não a sua meta. E aí a gente vai entender um pouquinho, baseando aqui em alguns parâmetros. Então, vocês vão se reunir em equipe e vão verificar quais as atividades a serem realizadas. Aqui eu vou dar um exemplo de atividades de agente comunitário de saúde, mas aí vocês vão adequar. Se é um agente de saúde que está assistindo essa aula, você vai ter a ideia de fazer o seu planejamento individualizado. Se é um enfermeiro que está vendo, ele também vai ter base para fazer o planejamento de equipe. Então, vamos pegar aqui. Quais são as atividades que um agente comunitário tem que fazer para fazer os acompanhamentos para os indicadores? E aí você poder saber como é que você vai fazer para poder atingir ou para definir metas. Então, primeiro eu tenho clareza do que eu tenho para fazer. Então, eu tenho que fazer cadastro territorial, tenho que atualizar ele quadrimestralmente, cadastro individual, a mesma coisa, vou atualizar a cada 4 meses, visitas mensais, busca ativa de faltosos ou de exames ou de consultas. Então, nós temos alguns tipos de busca ativa. Quando necessário, a marcação de consultas e acompanhamento. Então, aqui, quando necessária a marcação de consultas, eu não digo nem mais necessário, tem que ser feito mesmo. Para que a gente alcance indicador, a gente precisa fazer programação de consulta. Assim, desafoga a unidade de saúde e a gente consegue fazer o atendimento para que esses indicadores subam, principalmente os hipertensos e diabéticos, que geralmente são muito problemáticos, né? Eles só vêm para troca de receita. Então, existem estratégias para isso. Mas o nosso foco aqui são as metas, né? Então vamos primeiro entender. Para mim definir uma meta, eu preciso entender a diretriz. E quem me dá a diretriz? É o Ministério da Saúde. No Previne Brasil, ele me dá uma diretriz, por exemplo, aqui de pré-natal. E aí, dentro dessa diretriz de pré-natal, eu tenho 4 indicadores. E um dos indicadores ele diz assim: proporção de gestante pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo que a primeira até 12 semanas de gestação. E aí, essa é a diretriz. E aí ele me define uma meta que ele quer que as unidades alcancem, 45%. Porém, eu vou sentar com a minha equipe e nós vamos fazer levantamentos de dados, né? E vamos analisar esses dados e vamos ver quais as atividades que não foram realizadas ainda para que a gente consiga atingir esses indicadores.
ou qual dessas atividades anteriores que a gente viu, a gente está tendo problema, por exemplo, inconsistências nos cadastros, as buscativas, a gente não tem levantamento, e aí uma série de coisas. Vocês vão na reunião de equipe de vocês vão apontar quais são os problemas dentro dessas atividades para que vocês possam fazer a correção e assim atingir os objetivos. Existe uma sequência para a realização das atividades, que a gente chama de processos de trabalho. Então, quando você tem clareza dos processos de trabalho, também fica mais fácil de planejar. Aqui eu vou mostrar para vocês uma forma simplificada de planejamento, mas isso aí a cada mês ou geralmente eu faço os meus planejamentos semestrais e depois eu faço mensalmente. Mas aí a equipe pode fazer quadrimestral, que é o que eu recomendo por conta da virada dos indicadores do quadrimestre, né? Então aí vocês podem analisar os resultados e fazer novas metas. Então vamos lá. Aí o Ministério me deu nessa primeira diretriz uma meta de 45%. Eu discuti com a nossa equipe e aí nós definimos que nós não estamos ainda estruturados o suficiente para poder alcançar esses 45%. Beleza. Mas aí a gente precisa definir uma meta para esse quadrimestre. Eu vou definir lá que a gente vai buscar 10%, certo? Se conseguir mais, ótimo. Se não conseguir, a gente precisa atingir os 10%, porque não ficou combinado. Então, o combinado não sai caro, a gente precisa se organizar. Aí, feito a meta desse indicador, vamos para o segundo indicador. Exames realizados e lançados com até 20 semanas. Quais são os exames? Sífilis e HIV. Então, aí ele pede 60%. Isso quer dizer que o quê? Que essa gestante, quando chega, esses exames devem ser feitos o mais rápido possível, né? Então, vocês vão definir quais são as atividades a serem realizadas para que isso alcance, mas aí vocês vão ver, o meu indicador da minha unidade, esse exame a gente estava alcançando apenas 30%. Tá bom, mas aí nós temos a clareza das atividades que tem que ser feita para se atingir esse indicador, e aí a equipe de triagem, a equipe de técnicos de enfermagem, eles vão dizer, não, a gente consegue aumentar isso se a gente se organizar de X forma, e a gente consegue aumentar 20% nesse quadrimestre. Beleza. Então, aí vocês definem a meta de vocês em 20%. E assim por diante. Vocês vão ver diretriz por diretriz, apontar os problemas de cada diretriz e ver qual é a meta na organização que vocês vão fazer a partir da definição do plano de ação, que são quais as atividades que a gente tem que fazer para alcançar esses indicadores, essas metas, né? Para alcançar as metas dos indicadores. Aí o próximo ponto. O que eu vou fazer para poder eu entender o que está acontecendo dentro da minha unidade? Eu preciso de dados. Então, para se definir metas, além de eu entender e ter clareza das atividades que eu tenho que fazer, eu preciso também ter clareza de quantas mulheres a gente atende, acompanha, né, dentro da unidade, com os agentes comunitários de saúde, quais são quantas gestantes nós temos que não são da unidade e nem são acompanhadas por agente de saúde, mas fazem o acompanhamento gestacional na unidade. Então, a gente precisa de levantar dados quantitativos. E aí,
você vai colocar lá no seu planejamento o levantamento de dados. Aí, a partir disso aí, também você pode definir as metas, tá? Então, quanto maior o número de dados você tiver, mais fácil de você poder definir metas. Então, vamos ver aqui. Nós vimos anteriormente que eu preciso ter clareza em todas as atividades de cada núcleo, né? Que nós já vimos na outra aula o que são os núcleos. Se todo mundo tem clareza das atividades, ótimo, fica fácil de se definir metas. Fora isso, eu preciso saber quais são as diretrizes e eu preciso levantar os dados quantitativos da minha unidade para que também facilite na hora de definir metas. Então, vamos pegar um exemplo aqui de como a gente organizar o acompanhamento desse quantitativo de gestante. Vamos dizer que a gente vai fazer isso para um agente de saúde, mas isso aqui também vocês podem fazer para a equipe. Não o conceito, o importante sempre que eu falo é o conceito. Entender o conceito você consegue aplicar em vários locais. Então, vamos pegar aqui um agente de saúde, ele tem na microárea dele 10 mulheres que estão gestantes, tá? Se a gente for calcular, 45% dá 4,5 mulheres que eu teria que fazer com que ela preenchesse todos os requisitos do pré-natal, certo? Mas aqui a gente vai fazer uma meta para cima. Então, vamos colocar 5 mulheres. O que que eu vou fazer? Dessa minha microárea, eu tenho que ver todas as atividades que eu preciso fazer para trazer essas 5 mulheres. É possível eu trazer todas as 5 mulheres, acompanhar ela? É possível, gente, tá? Mas se a gente quer atingir a meta de 5%, de 45%, eu entendo que dessas 10 mulheres, pelo menos 5 eu tenho que estar com elas com todos os requisitos do Previne Brasil. Gente, eu tenho um vizinho barulhento, provavelmente vai pegar aí como fundo, mas a gente precisa continuar, tá bom? Então, vamos continuar. Verificar qual já fez consulta no último mês. Identificar a gestante no início da gestação. Por exemplo, eu fui fazer uma visita domiciliar e essa gestante estava me falando que está com suspeita de gravidez. Imediatamente eu já encaminho ela para a unidade de saúde. Por quê? Porque nós não temos que levantar essa gestante até as 12 semanas de gestação. Então, a gente já encaminha para que ela possa fazer o teste de gravidez, o beta ou a ecografia, tá? E aí, o que que eu faço com essas gestantes? Eu vou colocar elas numa planilha, né? Que a gente tem o material à disposição para vocês adquirirem. De todos os, para vocês fazerem tanto o acompanhamento de equipe, como fazer o acompanhamento de individualizado de agente comunitário. Então, eu vou lançar todas elas. Vocês entendem que quando a gente vai vendo por partes, esse universo não fica tão grande, que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue facilmente atingir os indicadores, porque vamos dizer aqui, ó, eu tenho na minha unidade 9 agentes de saúde, mas vamos colocar uma conta redondinha aqui. Se vamos dizer que a gente teria 10 agentes comunitários de saúde, cada um tivesse 10 mulheres, são 100 mulheres. A gente teria que fazer 45 mulheres virem e fazer todo o acompanhamento certinho, tá? Mas quando a gente vê o universo compartilhado, fica mais fácil da gente realizar as tarefas.
Por quê? Porque não é 100 mulheres. Ah, 100 mulheres é muita mulher. É muita mulher, mas elas têm acompanhamentos de agente comunitário de saúde. E aí fica mais fácil. Então, se eu, como agente de saúde, eu acompanho, eu verifico se ela faltou consulta, se está faltando ela passar pelo odonto, ou se ela fez os exames na época correta, a gente alcança 100% desse indicador aqui facilmente. Vocês entendem que o planejamento facilita tanto na visão, ou seja, a equipe ter a clareza, por isso que o planejamento é importante, que é muito fácil, eu ouço muito aqui no meu município, enfermeiros, mas nós temos 200 gestantes, mas nós temos 80 gestantes, mas vocês entendem que se eu coloco aqui dividida as tarefas, não fica pesado, né? Eu sei que elas vão ter que passar por todo o processo, mas se está dividido, fica muito mais fácil de se acompanhar, se a gente tem tudo registrado, se a gente tem tudo combinado na equipe, planejado, a gente consegue os indicadores com facilidade, tá? Então aí vocês vão identificar e ver dessas mulheres é possível, né, cada microárea acompanhar as suas gestantes e fazer com que elas façam seus acompanhamentos de maneira correta, aí vocês vão analisar. Por isso é importante o levantamento de dados, porque vocês têm clareza sobre o que tem dentro da unidade, o que está acontecendo na unidade. Quando a gente fala de citopatológico, o Ministério pede uma cobertura de 40%, certo? Na diretriz da saúde da mulher. E aí, como que a gente vai fazer? A mesma coisa, a gente vai levantar os dados quantitativos de todas as mulheres por microárea. Quando a gente faz por equipe, a gente levanta de toda a área e aí você vai dividir esse valor, o valor total, e vai ter quantas mulheres precisam fazer dentro do ano. Aí aqui já é anual. E aí você vai dividindo por mês. Aí como que eu faço? Então eu pego lá, na minha microárea. Esse exemplo aqui é da minha microárea até. Eu tenho um quantitativo de mulheres entre 24 e 65 anos na minha microárea, são 82 mulheres. Se a meta dentro do quadrimestre é 40% e, e eu preciso ter dessas mulheres todas no ano que elas façam, esses 40% dessas mulheres, faça dentro do ano, aí fica mais fácil. Vamos lá, vamos entender, vamos devagar aqui, que aí já meio que confundiu, né? Eu vou colocar essas 82 mulheres dentro do quadrimestre? Não, eu vou colocá-la dentro do ano. Vocês entendem se todos os agentes comunitários colocar o seu quantitativo dividido no ano não fica pesado para a enfermagem fazer a coleta? E não fica pesado para a gente poder trazer essas mulheres e fazer o acompanhamento? Então vamos passo a passo. Eu tenho 82 mulheres, a meta do Ministério é 40%. Mas eu posso diminuir isso aqui para a meta da equipe, né? Dentro do quadrimestre, para a gente ir treinando e facilitando isso aqui. Eu sei que desses 40% do Ministério, são 33 mulheres que eu deveria trazê-las no ano, tá? Ele fala de até 2 anos. Então, você pode dividir para 2 anos, só que eu divido para o ano. Então, eu faço acompanhamento. Por quê? Porque são 40%. Então, eu entendo assim, se é 40%, esse ano eu ponho 40% dessas mulheres para fazer o citopatológico e no próximo ano eu pego as outras e faz também os outros 40%.
Então, nesse ano, eu vou ter que trazer para a unidade 33 mulheres. Aí, para fazer essa coleta. Só que aí eu vou verificar dentro da minha área. Dessas 82, alguma já fez nesse último ano, e aí eu vou organizar elas, tá? Então, vamos dizer que nenhuma fez dentro do ano a coleta de citopatológico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as 82, dividir por 2. Vocês estão vendo aqui que eu não estou dividindo por 33, eu estou pegando o universo inteiro, só para vocês terem ideia de quantas mulheres por mês eu posso trazer para a unidade. Então, eu tenho 82, eu divido em 12, por 12 meses, dá 7 mulheres por mês. Um agente de saúde, vocês acham que teria condição de trazer 7 mulheres? Tem condição de trazer 7 mulheres para fazer a coleta de citopatológico. Mas lembra que nós estamos tratando de 40% da meta do Ministério? Se eu pegar esses 7 aqui, vai dar 3 mulheres, entendeu? Então, vão me dar 3 mulheres por mês que eu tenho que trazer para fazer coleta de citopatológico. É muito possível se fazer. Quando a gente pega o universo da unidade inteira, dá um desespero, porque você vai pegar, vamos dizer que a gente tem 10 ACS, 82 vai dar 820 mulheres. É o que está acontecendo. Todo mundo está desesperado porque pega o universo, mas esquece de dividir ela entre os ACS e esquece de dividir ela pela meta anual, para que você encontre as metas mensais. E aí depois dividir por 40%. Então, por isso é um desespero muito grande, é muita coisa na cabeça de todo mundo e é preciso essa clareza do que eu tenho dentro da minha unidade. Como que eu vou ter essa clareza? Através de levantamento de dados. E aí, onde é que eu vou pegar esses dados? Vai pegar no sistema do PEC, vai pegar nos prontuários dos agentes comunitários, né, nos cadastros individuais, eles vão fazer o levantamento desses dados e aí fica mais fácil da equipe gerenciar esses números, né? E aí é possível se chegar a 100% da meta. Mas se não há planejamento, você só enxerga o universo. E quando você enxerga o universo, é desesperador. Mas quando você vai ilustrando, mostrando, dando clareza e dividindo as tarefas entre a equipe, aí fica muito mais fácil de se resolver os problemas de indicadores, tá? De alcance de metas de indicadores. Então, aqui, ó, pelo número de quantas por mês eu tenho que trazer, que aqui já não seria 7, mas aí aqui são 40%, que é igual a 3 mulheres. Então, se eu tenho que trazer por mês 3 mulheres, você imagina o ano inteiro a equipe vai atingir os indicadores em 100%. E aí, como que eu vou fazer essas atividades? Aí você vai definir com a sua equipe qual a melhor forma de fazer as atividades para que isso aconteça. Vamos ver agora os hipertensos e os diabéticos, né? Então, aqui tem a diretriz, o que ele pede, e ele diz que a meta é 50%. Vamos ver como é que a gente vai fazer as contas dos diabéticos. E aí, uma das coisas que eu faço principalmente aqui, é a marcação de consulta, que a gente chama de programação de consulta. A marcação de consulta semestral. Eu pego todos os meus hipertensos e marco o semestre inteiro. Só que aí eu vou dizer para vocês o pulo do gato para vocês não terem problema de faltosos.
Então, vamos entender primeiro como que eu vou planejar aqui. Então, primeiro eu levantei o quantitativo da minha unidade e da minha microárea. Na minha microárea, eu tenho 26 hipertensos. Isso aqui é dado meu mesmo, tá? Então, eu tenho 26 hipertensos. Se a meta é 50%, eu tenho que trazer no semestre, eu tenho que trazer 13 hipertensos, tá? Só que eu consigo trazer, eu consigo marcar as 26 consultas no semestre. Por quê? Porque se eu tiver algum faltoso, eu vou estar dentro da meta de qualquer maneira, tá? Só que aí eu, baseando nesse primeiro quadrimestre, todos os meus hipertensos, eu tive apenas 10%, que eu já fiz o meu levantamento, eu tive apenas 10% de faltosos. Não, minto, 15% de faltosos. Então, se eu marquei os 100%, 15% eu estou sempre acima da meta do Ministério. Vocês entendem como facilita as coisas? Ah, Márcia, mas como é que você faz essa programação? Eu peguei todos os meus hipertensos, fiz a minha visita domiciliar e verifiquei todas as últimas receitas, a data da última receita. E aí eu lanço lá na minha planilha, que a gente tem disponível para vocês adquirirem. Aí eu lanço todos eles lá na minha planilha, aí eu vou lá na recepção, sento um dia que está bem tranquilo, eu sento com a menina da recepção para ela não ficar desesperada. E aí eu sento com ela e marco todos os meus hipertensos do semestre. Ela vai me dando os papelzinhos de cada um deles. E aí, como que eu faço? Eu já no mês seguinte eu entrego de todo mundo? Não. Mês a mês eu vou na residência daqueles que vão fazer consulta. Só que eu também tenho mais uma estratégia. Eu vou apenas 15 dias antes da consulta levar o papelzinho dizendo: olha, esse mês você tem consulta dia tal, hora tal. Então, eu consigo que todos eles, eu consigo que 75% deles, não, é 75? Não, é 85% deles façam as suas consultas. Então, por isso que, como agente de saúde, eu estou acima da meta do Ministério de Saúde. Agora, você imagine se cada agente de saúde conseguir fazer isso aqui, e outra, não fica pesado para a equipe, se você for analisar, fazendo essas contas, todos os agentes de saúde conseguem marcar sem deixar com que essas consultas fiquem sobrecarregando o médico. Pelo contrário, vai desafogar a unidade de saúde. Aí o que mais que eu vejo aqui, ó? Aí eu vou verificar, quando eu verifico a minha quantidade, a meta, eu já sei que 13 deles tem que vir. Aí eu vou verificar qual que já fez a consulta e a troca de receita, eu vou organizar eles por mês, como eu já expliquei. Aí vamos lá, pegar 26, eu vou dividir por 6 meses. Eu tenho um total de 26, porque eu estou trabalhando em cima de 100% não do Ministério. Primeiro eu trabalho 100% da minha área, tá? E depois é que eu vejo em cima da quantidade do Ministério. Porém, eu marco de todo o meu universo, do meu universo 100%. Por quê? Por conta de que esse meu índice no primeiro semestre eu deu 15%, mas no segundo semestre pode dar mais. E aí eu fico dentro da meta do Ministério. Então, eu pego meu universo, 26 hipertensos na minha área,
divido pelo semestre. A diretriz diz que ele tem que ter uma consulta a cada 6 meses. Então, eu pego o meu universo de hipertensos, divido por 6 meses e aí me dá 4,33 por mês. Eu teria que trazer 4 ou 5 hipertensos da minha área para fazer consulta dentro do mês. E aí eu consigo alcançar o indicador de forma bem tranquila. A mesma coisa quando é de equipe, você vai fazer. Vamos dizer aqui que nós temos os 10 agentes comunitários, vai dar 260. Aí eu tenho que trazer 130. Quando eu olho assim, 260, 130, é desesperador, não é? Como é que eu vou trazer esse tanto de gente para a unidade? Como que eu vou marcar consulta de todos eles? Eu ouço muito isso. Mas quando você vai diluindo, você vai ver que vai dar bem menos. Então você imagina, olha, se eu tenho 260, eu tenho que trazer 130. Aí eu pego esses 260, divido por 6, eu estou pegando o universo inteiro, que é 100%, não é 50% aqui, ó, é 100%. Divido por 6 dá 43 hipertensos por mês. Se eu pegar e ainda dividir aqui, é, geralmente, geralmente um médico ele atende por período sete, sete pessoas, né? Em média. Mas aí ele deixa 2 para demanda espontânea e são 5 por período. Então ele tem que atender 10, 10 pessoas no dia. Então vou fazer mais uma continha aqui, só para vocês verem que mesmo quando é de equipe é possível trabalhar 100%, não é nem 50% aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho que trabalhar 43 hipertensos no mês, que é o universo da unidade inteira. Eu vou dividir por 20 dias. Eu tenho que atender 3 hipertensos por dia para mim poder suprir a necessidade de toda a minha unidade de saúde. Vocês entendem que é possível você alcançar 100% do trabalho dentro da sua unidade de saúde? Tudo é questão de planejamento, clareza e determinação das ações e dos prazos, né? Então, por isso que o planejamento é importante, porque ele te dá justamente a clareza do que acontece dentro da unidade. Nós estamos muito acostumados a trabalhar no automático e aí a gente só consegue ver o universo inteiro e aí você não chega em lugar nenhum. Porque eu vejo o universo inteiro, mas eu não determino metas, eu não sento com a minha equipe para analisar o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Então, por isso que o planejamento é importante. Tá? Então, a gente viu praticamente todos os indicadores. Os diabéticos é a mesma coisa, vocês vão fazer da mesma maneira. As crianças com idade vacinal, a mesma coisa. Então, para cada diretriz que é dada, para cada grupo de atividade, os núcleos, a gente tem que definir no planejamento essas metas, que aí a gente vai conseguir atingir esses indicadores de forma bem mais consistente, tá? Vou dizer que não tem desafios, tem vários. O principal desafio hoje são os cadastros, organização dos cadastros. A partir do momento que você tem organização dos cadastros, você consegue fazer com que esses indicadores sejam alcançados. Não adianta a gente fazer
toda a meta em cima aqui do cálculo bonitinho, se os nossos cadastros estão dando inconsistência. Por quê? Porque quando dá inconsistência, ele invalida o cadastro e aí tudo que você fez de trabalho de trazer esses pacientes para a unidade fica perdido, porque ele não conta para o indicador. E aí nós vamos ver em outra aula a respeito de plano de ação, tá? Por enquanto a gente está entendendo ainda os pontos do planejamento, dos pilares do planejamento. Então, nas outras aulas, a gente vai dando prosseguimento. É preciso entender primeiro os conceitos e como aplicar de forma prática, que aí fica mais fácil. Vocês viram aí, né? É totalmente possível você atingir 100%. E aí eu tenho um desafio para vocês. Realizem o planejamento de vocês, o levantamento de dados. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá no link da bio do meu Instagram e lá tem um acesso para um grupo chamado Tira Dúvidas. Lá eu posso tirar as dúvidas de vocês a respeito desse planejamento, de como fazer o cálculo. Eu ajudo vocês a fazerem os cálculos da equipe de vocês, e aí vocês vão me solicitando lá através do grupo, tá bom? Aqui são algumas das portarias e algumas notas técnicas, mas existem outras notas técnicas, tá? Isso aqui foi na época que eu planejei essa aula, já tem algum tempinho, então assim, tem coisa nova por aí, mas essa aqui é uma referência. Muito obrigada por assistir esse conteúdo. Compartilhe com um colega de vocês e entra lá no grupo do Tira Dúvidas. Para mim é um prazer trocar experiência com vocês, tá? E a gente se vê na próxima aula.